Edson, fazer o sorteio. Vamos dar continuidade? Bom, dando continuidade nas nossas atividades dessa manhã, nós queremos, antes de chamar o nosso próximo palestrante, dar mais alguns avisos. No fundo do salão tem o Adriano, que veio fazer alguns desenhos mediúnicos, né? Eles vão ficar expostos lá no fundo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, bater um papo com ele também. É um trabalho bem interessante. Ele vem sempre em nossa casa fazer essas pinturas. Inclusive, já teve uma pintura que veio direcionada para o nosso primeiro palestrante do dia. Eu vou convidar o Adriano para ele entregar para o Ivan a pintura e falar um pouquinho dela também. Enquanto o Adriano chega, nós queremos fazer um sorteio de alguns livros. Esses livros são da Lourdinha em Lisboa. Eles foram lançados no 12º M. Desculpa, no 11º, que foi em Pernambuco esse ano. É um registro fotográfico de toda a história do M. Então é um trabalho fantástico, de muita dedicação, muito carinho. Então nós vamos sortear agora 3 livros pelo número da inscrição, tá bom? Vamos lá. Primeiro a ganhar é o de número 181. Tem no crachá, avisa que tem no crachá. No crachá tem o número de inscrição de vocês, tá? Bem no rodapé. Olha lá, pode sortear mais um, Edson. Pode. O próximo, 126. Não tá aí? 126? Não tá aí? Dou-lhe uma, 126. Dou-lhe duas, 126. Vamos aguardar para o próximo. Vamos sortear mais um. Inscrição número 27. Ah, tá aqui. Quem sorteia mais um? Ficamos na pendência de entrega de um livro para inscrição 126. Lembrando que está no rodapé do crachá, o número de sua inscrição. O Adriano vai falar agora um pouco sobre a pintura que veio para o Ivan. Muito bom dia, que Jesus nos abençoe. Realmente, para mim, um quadro inédito, né? Que é uma imagem de São Lucas, do médico de homens e de almas, que a espiritualidade trouxe para a gente essa manhã, assim como os outros quadros que estão lá no fundo. Então, realmente uma energia e uma emoção muito grande para todos nós. E a espiritualidade pediu, então, que esse quadro fosse presenteado ao nosso palestrante. Por favor, Ivan. Eu estou dizendo que é trabalho. Obrigado. Vamos registrar o momento. Nós vamos preparar ele e enviar para você pelo correio para você. Tá? Você pendura lá dentro. Falei. Nosso próximo palestrante é magnetizador do Rio de Janeiro. Ele está
presente, né? Na maioria dos nossos encontros, pelo menos eu tenho visto em todos que eu fui. Ele vem da cidade do Rio de Janeiro, tem um trabalho fantástico também de divulgação, de estudo, e vem nos dar a honra e o privilégio nessa manhã da sua palestra. Para os nossos ouvidos, nossos corações e as nossas almas, Rogério Alves. Bom dia a todos. O Ivan deixou o trabalho já aquecido, né, gente? Então, eu ia até começar mais light, mais tranquilo, mas o Ivan terminou em alta. Eu vou tentar manter, Ivan, tá bom? Bom, pessoal, nós somos de Nova Friburgo, na realidade, né? Uma cidade serrana lá do interior do estado do Rio, na região norte do estado. E nós somos da Associação Espírita Bezerra de Menezes e nós estamos com um grupo de magnetizadores lá trabalhando há uns 6 anos. É um grupo, ao meu ver, pela idade bastante grande, uns 40 trabalhadores, e a gente tem um trabalho bem interessante que acontece nessa casa. Bom, pessoal, eu vou trazer um caso para vocês. Só que não é um caso de um tratamento. Eu vou trazer o nosso caso. Tudo começou há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. A história da humanidade caminha a passos largos e nós vamos crescendo de uma forma impressionante. Essa experiência nesse planeta tem nos guardado experiências realmente marcantes nas nossas vidas. Nós começamos a registrar e a deixar as nossas marcas por onde passávamos. Isso tudo faz parte de uma grande paixão, porque quem projetou tudo isso não erra nos seus cálculos. Esse projeto deu e continuará a dar certo. Estamos fadados ao sucesso. Estamos fadados à perfeição. Nós não podemos nos deixar levar por mídia, por alguns chavões populares que dizem que nunca viram tão ruim, que as coisas só pioram, o que não é realidade. Se nós olharmos na ótica espírita, nós vamos ver que nós, espíritos humanos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, estamos sempre numa franca caminhada de progresso. E a humanidade começa a deixar, de forma clara, precisa, as suas marcas. Marcas impressionantes, até mesmo para nós que vivenciamos esse processo. Nós fizemos parte de toda essa caminhada, mas mesmo assim nos impressionamos. Nos impressionamos ao rever muitas vezes aquilo que talvez nós mesmos tenhamos participado. E as nossas mãos, que
que no começo fazia com que nós subsistíssemos, começou a ganhar alguma coisa de diferencial. Começou a ganhar sutileza, leveza, presença. E isso fez com que nós nos colocássemos de forma diferente nesse planeta. Uma experiência divina que começa a deixar, através da pena, a sua história registrada. Registros dos Vedas marcam a nossa presença já historicamente escrita há 7.000 anos. Nós somos um projeto divino. Há muito pouco tempo, essa caminhada começou. E nós deixamos, através da história, o registro preciso, histórico, de tudo aquilo que nós vivenciamos, de tudo aquilo que nós trouxemos como bagagem. Toda essa história está registrada na nossa memória, nos nossos arquivos mnemônicos, nos nossos arquivos de memória. E há de chegar um tempo em que essas lembranças nos farão sorrir de toda essa experiência, pois só passamos por aquilo que é necessário passar. Deus não pune, Deus educa. Hoje, quando nós percebemos o trabalho de início dessa manhã, e quando o Ivan disse que nós temos que tratar de vivos, me lembrou Herculano Pires, que lá na década de 70 afirma: temos que aprender a fazer espiritismo de vivos, para que não seja necessário o desencarne, para que nós comecemos a nos tratar de irmãos. Era forte também, o homem pegava firme. E nós fomos deixando a nossa história porque nossas mãos cada vez mais foram se sutilizando. E nós começamos a registrar de forma artística, impressionante, obras que marcam a presença do homem de forma positiva nessa odisseia, nessa aventura maravilhosa que começou há muito pouco tempo. E logo chegamos a um estágio onde era necessário nos estimular para que despertasse em nós outros sentimentos, outras motivações, para que nós aprendêssemos que dentro de nós existe um potencial latente, os potenciais divinos, que a doutrina espírita trata de fazer com que germinem, mas que o cristianismo, de forma primária, fez com que surgisse e nos impressionasse. E há 2000 anos nós estamos procurando entender, perceber de forma simples e tranquila a mensagem. Foi necessário um grande exemplo e foi necessário uma grande motivação.
Somos aqui hoje 300 e poucos magnetizadores. E o que ele usava, na maior parte das vezes, era magnetismo. Mas nós dissemos assim, mas era Jesus, Jacó. E por que não nós? Ele não brincaria com isso. Ele não brincaria quando ele afirmou que nós poderíamos fazer coisas semelhantes, ou até maiores que as que ele fazia, porque estamos fadados a espíritos crísticos, seja onde for, em que tempo for, e depende, logicamente, do nosso livre-arbítrio. E como somos magnetizadores, nós estamos muito acostumados a olhar para as nossas mãos. E eu gostaria de pedir a vocês agora que olhassem para as suas mãos. Olhem para as suas mãos. E ele disse isso para a gente: vós sois deuses, tudo o que eu faço, vós podeis fazer. De onde falta confiança? São essas mãos que têm que fazer, são essas mãos que farão. E falta muitas vezes de nós não vermos isso. Contemplamos dentro da casa espírita, dentro da cabine de magnetização, acontecimentos impressionantes. Trazemos os casos, os relatos, mas muitas vezes falta em nós curtir o prazer advindo dessa ação. Muitos dizem que nós nem devemos perguntar aos pacientes, né, como eles vão, ou como eles ficaram depois, o que nós magnetizadores sabemos ser impossível de se fazer num trabalho dentro da casa espírita. E num trabalho sério, metódico, onde se espera realmente resultados positivos. E mesmo quando contemplamos esses casos, falta em nós pararmos por alguns minutos, por alguns segundos mesmo, para ver que fomos nós que fizemos. E falta muitas vezes coragem de tocar no sinal do eu, em cima aqui do timo, dizer assim: foi eu que fiz, Jacó. Por que não? Estamos ali para isso. Sabemos do ajuda, sabemos do apoio dos amigos espirituais, sabemos de toda a complexidade do processo e dos tratamentos, mas temos que comprar a briga. Temos que abraçar a missão. Não dá para fazer simples gestos, cópias, presos às técnicas. Temos que nos envolver de forma mais profunda. Querer, trabalhar à vontade, fazer com que nossa vontade seja o instrumento. Até porque daqui a algum tempo, quando estivermos mais confiantes, não nos será necessário sequer usar as mãos. Já o fazemos quando magnetizamos à distância. Mas falta parar para pensar nisso de forma prática. É como falar de reencarnação. Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Certamente, como disse o Ivan, não levantem a mão, porque seria redundância. Todo mundo acredita. Todo mundo acredita que já nasceram várias vezes, lógico, todos nós acreditamos. Mas quando começamos a levar a conversa para uma outra dimensão, para um outro rumo, dizendo assim: e morrer? Já morreram quantas vezes? E aí a gente para. Mas ter nascido várias vezes implica em morrer várias vezes. Ou seja, racionalizar o processo. Não adianta simplesmente ficar na superfície. Temos que travar um relacionamento mais profundo com o magnetismo. E durante muito tempo nós, principalmente eu, li muito a doutrina espírita, estudei muito a doutrina espírita. Comecei com 20 e poucos anos, tenho 55 anos, até que certo dia alguém me disse, eu já disse isso, já contei isso em outros lugares, alguém me disse que tinha uma menção de mais de 360 referências ao magnetismo nas obras básicas, e eu disse assim: não nas minhas. Voltei para casa e fui ver. E fui derrotado pela verdade.
Assim como há 20, 30 anos atrás, um orador fazendo uma palestra, um orador daqueles clássicos, que fala e faz uma pausa, como forma de chacinar a alma daqueles que o estão assistindo. E ele disse assim: não existe pergunta que nós não encontremos respostas no livro dos Espíritos. E eu disse: pronto, vai me fazer ler o livro dos Espíritos novamente. E ele desencarnou há uns 4, 5 anos atrás, e eu não consegui dizer para ele que ele estava errado. Ou seja, o Espiritismo caminhou durante muito tempo deixando o magnetismo na estrada. Por algum motivo. Algumas pessoas dizem porque dá trabalho. E aí nós fomos deixando a dupla vista, o magnetismo e algumas outras coisas que dão trabalho. Foi necessário que alguém aparecesse em certo e devido momento e despertasse em nós esse sentimento. O exemplar é meu. Está meio surradinho, mas é meu. Foi necessário que alguém surgisse, que alguém se insurgisse. E também faz muito pouco tempo. E nós já somos quantos? Aqui 300 e poucos. Em Recife, mais uma multidão. Existe um lado positivo em todo esse caminhar. Existe um lado positivo em tudo isso. E nós devemos, como o convite de olhar os resultados positivos do tratamento magnético, aqui vai o convite também de nós olharmos o lado positivo desse crescimento, dessa aceitação. Eu costumo dizer, quando vou aos encontros estaduais e os 2 mundiais que eu tive a oportunidade de participar, que nós em Nova Friburgo vivemos numa ilha pacífica. Não sei, talvez por causa do meu tamanho e do meu peso, as pessoas não têm a coragem de me contrariar. E quando nós começamos pela primeira vez a querer colocar o magnetismo na Associação Espírita Bezerra de Menezes, nós sofremos aquilo que muitas pessoas já relataram, dificuldades. E eu fiquei na casa ouvindo uma história de 20 e tantos anos atrás de um orador, que algumas pessoas aqui devem se lembrar, Júlio César Grande Ribeiro, famoso Julinho, lá do Espírito Santo. Ele me disse uma vez assim, não para mim, mas numa palestra que eu estava presente em Nova Friburgo, ele disse assim: se o dirigente hoje não deixa você mudar, modificar, inovar, modernizar, esteja presente, participe da diretoria e aguarde, porque eles também desencarnam. E eu fiz isso. Fiquei ali no conselho fiscal, vice-presidente, e sorrateiramente observando, esperando que a natureza agisse. Porque o Espiritismo nos diz que se não caminharmos a ombros com o progresso, seremos arrastados pela avalanche do mesmo. E aguardei e me transformei em presidente da Associação Espírita Bezerra de Menezes e implantamos o trabalho. Saí da direção, porque eu não gosto de reeleição, saí do cargo, porque já tinha conseguido, na realidade, o que eu mais queria. E as pessoas que vieram depois mantêm. Hoje nós temos 7 cabines funcionando na casa, nós temos mais ou menos uns 40 magnetizadores, um grupo muito homogêneo. Haja visto que nós estamos aqui hoje 17 pessoas de lá da casa, e vocês devem pensar, porque nesse momento já começaram os trabalhos lá na casa, porque é sábado. E vocês estão fazendo o que aqui? Nós trabalhamos na quinta-feira, convidamos os pacientes, os amigos, para irem na casa na quinta-feira de manhã, demos um tombo no trabalho e fomos lá e aplicamos a maior parte dos tratamentos, para estar aqui hoje. Essa história não para, e eu estou falando disso aqui hoje, sem o consentimento dessa pessoa que eu estou envolvendo nesses 2 slides, porque como a Odisseia que nós apresentamos aqui no começo,
o trabalho dele também completa 50 anos esse ano. E a Odisseia completou 50 anos de lançamento. Parece que foi ontem. E vem muita coisa por aí. Por quê? Porque nós já percebemos nesses poucos anos que o magnetismo não para. Ele não para, ele nos conclama, ele nos incita a pesquisar, a estudar, a ficar insatisfeitos quase que constantemente com os nossos conhecimentos. Porque a cada tratamento somos levados a começar de novo. Porque o que eu aplico aqui, com um sucesso tremendo, ali pode não dar certo. Isso é incitador, isso é provocante, porque temos que começar e rever os nossos valores, rever os nossos conceitos constantemente. Então, ser magnetizador, além de algumas dificuldades peculiares à prática e à profissão, é também difícil porque você tem que se rever o tempo todo. Você tem que se transformar no pobre de espírito, segundo a acepção cristã. Aquele que tem coragem de rever os seus paradigmas, os seus conceitos, os seus valores o tempo todo. O magnetismo veio como um presente nas nossas vidas. Mas nós temos que parar. Presente você tem que abrir. Presente você tem que no outro dia, se durante a festa não der tempo, pare, olhe, veja o carinho, leia o cartão. Lembre-se da pessoa que te trouxe esse presente, porque senão não tem graça. E é muito natural e comum começarmos ou vermos começar pessoas no magnetismo, assim como simplesmente no espiritismo ainda apartado do magnetismo. Nós não entendemos como, mas ainda sabemos, né, que existe. Pessoas que começam e logo depois param. Por quê? Porque tudo entra na rotina. No começo são descobertas constantes, desafios constantes, mas depois de algum tempo, sábado, 14h, começa o nosso tratamento lá no Bezerra, gente. Isso é horário de espírita, né? Sábado, 14h. O cara tem que ir para casa espírita, e como a gente quer fazer um trabalho legal, termina sempre por volta das 19h. Então, ou seja, é o sábado aplicando magnetismo. Tem que ter alguma coisa boa em tudo isso. Nós temos que descobrir e trazer isso à tona para que nós possamos perseverar. Senão, daqui a algum tempo, o casamento, o batizado, o chá de panela da boneca, começa a ficar mais atraente. Então é necessário manter vivo isso. E no começo a gente começa com poucas pessoas. Lá no Bezerra eram pouquíssimas pessoas nesse início de caminhada. Começamos a caminhar de forma tranquila. Eu era o presidente. Então vamos começar com alguns tratamentos, e fomos, e de repente percebemos uma coisa interessantíssima. Que quando começamos a levar a possibilidade das pessoas estudarem o magnetismo em grupo, as coisas mudam. E eu comecei a pedir nas casas espíritas se eu podia ir fazer um estudo. E comecei a fazer alguns estudos sobre o magnetismo, tendo como a primeira tela da apresentação a questão 555 de O Livro dos Espíritos. Para que não restasse dúvida nos outros 50 minutos da palestra, que nós estávamos falando de espiritismo. Se alguém não se lembra qual a questão, é fácil, gente. 555. E o grupo começou a crescer. O grupo começou a crescer de forma impressionante. E dentro em pouco nós fazíamos roda para estudar o magnetismo. Nós estávamos não de mãos dadas, porque nós precisávamos das mãos, mas nós estávamos unidos. Nós estávamos unidos de forma profunda. E o prazer advindo de tudo isso tem que aparecer. E eu digo sempre para eles, curta o momento. Naquele momento em que o seu paciente levanta-se da maca, senta-se, quando você diz para ele com calma, tranquilo, fique sentado aí um pouquinho antes de se levantar, olhe nos olhos dele.
se dê o prazer de olhar nos olhos das pessoas. Porque eu já tive o prazer de ouvir várias vezes. Passou a dor. Eu fui ao médico e ele disse que não sabe. As pequenas manchas que eu trazia no pulmão desapareceram. Só restou um tumor maior, mas que também está reduzindo. E ele disse que agora, talvez com uma radioterapia, resolva-se o problema. São essas motivações que fazem com que a gente almoce mais cedo, levemente, né? Para mim é doloroso, mas levemente, segurar desde sexta-feira, né, Jacó? E aí ir para o passe no sábado, mas naqueles intervalos, enquanto sentamos para descansar, nos lembramos do lanche às 7 horas da noite. Quando terminar, tem um lanche. Porque isso tem que estar envolvido em alegria, em espontaneidade, em tranquilidade. E aqueles dos nossos irmãos que ainda não desfrutam disso, que continuemos a oferecer círculos de leitura, estudos em grupo. E foi assim que nós conquistamos a maior parte dos trabalhadores da casa, indo a outras casas e falando de magnetismo. E as pessoas se admiraram, e o convite não deve ser feito. Fiquem espertos com isso, não convidem. Só mostrem. Mostrem como é bom. E eu já recebi muita abordagem no final da palestra assim: posso ir lá dar uma olhada? Eu penso um pouquinho, para não parecer fácil, né, gente? Aí eu penso um pouquinho, tudo bem, sábado você pode ir. Né? Nós só admitimos de 2 em 2 para não atrapalhar o trabalho. E as pessoas vão ficando. E vão ficando. Mas eu já posso aplicar passo? Não. Primeiro é necessário você acompanhar, vamos estudar, né? Coisa simples, rapidamente você vai pegar tudo. São as 5 obras básicas, depois se der para dar uma olhada na revista espírita. Aí nós vamos estudar um pouquinho de anatomia, de fisiologia, de imunologia, mas tudo com muito carinho, senão a pessoa vai embora. Tem que ser com carinho, com doçura e com leveza, né? Porque tem gente que fala em estudar, fala assim, ó, 8 horas da noite aqui nós vamos começar o livro dos Espíritos. Tem que ser mais ameno, mais tranquilo, tem que ser uma coisa, até que a pessoa perceba o prazer daquilo, e aí você pode ir mais profundamente. Pode alterar o relacionamento, ir mais fundo. E é necessário não só que nos transformemos em magnetizadores, porque não é só o trabalho de magnetizar, tem toda a preparação das fichas, as avaliações, as entrevistas, é uma engrenagem que teima e que tem que funcionar. Então as pessoas que chegam ao trabalho não necessariamente têm que se transformar em magnetizadores. Eu tenho inclusive magnetizadores que deixaram de ser magnetizadores diretamente nas cabines para se transformarem em entrevistadores, em avaliadores, em recepcionistas. Nossa casa tem uma recepção assim calorosa de um tempo para cá, porque antigamente não era assim. Mas de um tempo para cá, quando nós começamos a perceber o que tem que estar aliado ao magnetismo, nós mudamos. E hoje nós abraçamos as pessoas, recebemos no portão, levamos a pessoa até o departamento ou o setor que ela tenha que ir. Um trabalho que começou há muito pouco tempo, porque a gente percebe que o magnetismo envolve outras coisas. Como o Ivan disse, para que a pessoa não volte. Porque nós temos que ver qual é a gênese, e o Espiritismo complementa isso. As palestras, os estudos complementam isso. Você vai lá através do atendimento fraterno, através da conversa, através dos bate-papos, através do chazinho. Né? No final lá nós temos um chá, a gente bate um papo, toma um chazinho. E você consegue descobrir onde tudo aquilo começou. E aí o Espiritismo com o magnetismo, ou o magnetismo com o Espiritismo,
fecham o tratamento, de forma muitas vezes definitiva. Nós começamos a viver num mundo tecnológico, né? E antigamente, para você participar de um evento desse, você tinha que sair da sua cidade, da sua casa espírita e estar aqui necessariamente. Hoje, através da internet, através da TV, através do YouTube, de outros órgãos, nós conseguimos estar presentes. Então é possível ver o que está acontecendo. Acontece um encontro lá em Goiânia e eu mandei um e-mail para o Jacó. Falei, Jacó, que palestra! Quase em loco. Ou seja, a tecnologia funciona no processo da divulgação. Nós temos que divulgar, nós temos que falar do magnetismo, nós temos que levar isso para fora da casa. E não devemos temer a cara feia, porque aqueles que são contra, ou sei lá o que, a palavra talvez não seja essa, é por ignorância do desconhecer. Porque eu também não conhecia. E a maioria das pessoas aqui não conheciam. Até que se apaixonaram, por quê? Porque é racional, porque é doutrinário, porque é profundo, porque é engrandecedor, é gratificante. E faz com que nós façamos uma reflexão muito profunda. Que bom que eu tenho a oportunidade de estar desse lado da maca. Eu digo lá na nossa casa espírita que nós não temos 3 passes na casa espírita. Nós temos 3 tipos de pacientes e de pessoas. Aqueles que vão na casa e tomam o passe para aproveitar o vale transporte, que o cara está bem, ele veio de casa rindo, brincando, falando, lá a gente fala das decepções de lá, né? Botafogo, Fluminense, essas coisas. A gente vai para o centro falando dessas decepções e chega no centro espírita bem, mas no final nós tomamos o passe. Né? Já que eu vim, eu vou tomar o passe. E eu costumo brincar para as pessoas, não existem 3 tipos de passe aqui na casa, existem 3 tipos de pessoas. Não queira evoluir nessa escala. Porque as pessoas que estão lá nas macas são casos graves. Então não queira esse status. Né? Porque existe esse status meio doentio, né? Que você diz assim, rapaz, olha, eu estou muito triste, fui no médico essa semana, ele me passou um meio remedinho para pressão. E normalmente você escuta assim, quantos? Meio. Rapaz, eu tomo 15. É o status da caixinha. Eu digo assim, minha mãe detesta quando eu falo isso. Que eu chego na casa dela e vou começar a dar uma olhada na caixinha dela, e ela diz que eu não tenho ainda condições de analisar a caixa dela, porque ela falou que se aquilo fosse ruim, ela não teria 85 anos. Ela tem o lado dela, né? E eu tenho que aguardar mais um pouco. Mas as pessoas têm um status do remédio, as pessoas se apegam ao remédio. Então, quando sai do consultório com aquele formulário, com aquela indicação azul, a pessoa chega a sair mais animada. Né? Aquele controlado, eu falo, agora eu estou bem mesmo. Né? Ou seja, essa troca de informação, essa troca de conversa, de papo amistoso, ela tem que acontecer de forma mais natural na casa espírita, no movimento espírita. Nós não devemos temer falar de magnetismo. Não vou falar porque ele não gosta. Bom, ele que mude, porque eu vou falar. Porque eu acredito nisso. E eu não posso sonegar uma informação dessa para as pessoas que não conhecem. Então, o que nós percebemos na casa espírita é uma debandada de pessoas de outras casas indo para a casa espírita. E eu digo, não façam isso. Permaneçam, aí eu ensino aquele negócio da diretoria, né? Aguardem, firmes. Eles vão desencarnar, podem ficar tranquilos que vão desencarnar, não tem esse negócio. Até magnetizador desencarna, não tem jeito. Nós estamos de frente para um manancial muito grande, para um manancial que, como eu disse, já veio muita coisa, nós já conhecemos alguma coisa, mas tem muita coisa para ser descoberta, para ser trabalhada, para ser pesquisada. E o magnetismo unido ao espiritismo, aliado ao espiritismo de forma coesa, integral, racional, ética, ela faz com que nós tenhamos uma outra visão do mundo, que nós comecemos a olhar a vida sobre outra ótica, sobre outro prisma. Nós começamos a ver a vida através das nossas mãos, não mais através dos nossos olhos. Nós começamos a perceber que o poder está nas nossas mãos. E basta que nós queiramos, basta que nós estejamos
dispostos a nos unir em prol e a benefício de valores estritamente doutrinários. Porque unidos nós somos fortes. E os nossos irmãos que ainda não se aperceberam desses detalhes que o magnetismo nos traz, vão fazer com que esse exército, esse grupo ainda cresça mais. Começamos a caminhada outro dia, somos muito diferentes uns dos outros, rostos, aparências, valores, significados, prazeres. Cada um de nós é um universo. Cada um de nós trazemos o germe da divindade. E é necessário que nós acreditemos nisso. É necessário que através da vontade nós consigamos fazer com que essas energias, esses potenciais, beneficiem aqueles que se apresentam à nossa sensibilidade e ao nosso poder. Somos poderosos dentro da cabine magnética. E na vida também. Somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo existe uma força que nos congrega, que converge toda essa energia, que faz com que nós olhemos para a vida de outra forma. E ao fechar os olhos, nós percebamos que a marcha está só começando, mas que nós estamos envolvidos nela, profundamente envolvidos, pelo sentimento mais nobre, mais humano, o amor. É o amor que move toda essa caminhada. Essa energia faz com que nós enfrentemos as maiores dificuldades, muitas vezes externas, mas na grande maioria das vezes, conflitos íntimos, tempestades íntimas, mas que a vida faz com que nós encontremos força para continuar nessa caminhada. Que nós possamos, unidos, levar o magnetismo àquelas pessoas que necessitam. E que nós façamos isso de forma rápida, lúcida, para que a vida não nos troque de fila. E que nós não tenhamos que aprender o valor do magnetismo através da própria terapia, a nosso benefício. Essa caminhada que começou outro dia, quando num relance de divindade nós tomamos na mão a primeira ferramenta, vem se sutilizando, vem se aprimorando. E nós caminhamos para um futuro inevitável, onde estaremos uníssonos, irmanados por esses sentimentos que nos fazem humanos, indiferente e independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados, sempre vivos, desde o momento divino e sublime, quando Deus coloca na nossa fronte o selo divino da razão. E Jesus nos afirma de forma firme, contundente, de que nós não podemos parar. Enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. Essa é a grande conclamação. Esse é o grande chamamento. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, e que nós possamos, nesse dia e mais um pouco amanhã, nos enchermos de coragem e de entusiasmo para levar o magnetismo em frente, a benefício de todos os nossos irmãos. Muito obrigado.
Haja coração, né? Pessoal, eu gostaria de pedir um minutinho só da atenção de vocês antes de irmos para as salas temáticas.